Plim, plim, boas novas com o Mago. Hoje é sábado, dia de boas novas. E no sábado, o tema é espiritualidade. Eu trouxe hoje para você uma história. Vou contar uma história e vou falar o que é a espiritualidade e por que devemos aprender sobre espiritualidade. Um tema que com certeza vai fazer diferença no seu sábado, no seu fim de semana. Então, um excepcional dia e plim plim. O que é o plim plim, Giovanni? Pega o código. Hoje o código é espiritualidade. Na oratória, qual espírito rege a sua comunicação? Tem um post aí que eu coloquei 21 virtudes, 21 valores que você pode escolher 3 que são significativos na sua vida e que regem você como comunicador. E eu trouxe um tema hoje muito especial, um tema sobre espiritualidade. Deixa eu contar uma história para você. Vou contar uma história já de início da nossa atividade, da nossa live aqui, Boas Novas. O livro é Eu Queria Ver. Esse é o título do livro. Eu Queria Ver. É a história de uma senhora que tinha 53 anos e ela tinha um olho totalmente cego e o outro olho ela enxergava muito pouquinho. Ela tinha que pegar o livro, quando ela era criança, eu peguei um livro aqui, ó, e no livro diz assim, que quando ela estava lendo, ela precisava encostar. Num olho ela era cega totalmente, o outro olho ela enxergava muito pequeno, ela tinha que encostar os cílios nas letras para poder enxergar. E ela gostava muito de brincar com amarelinhas. E ela, quando ia brincar com as crianças sobre pular amarelinha, ela não conseguia brincar, porque quando as crianças estavam pulando, ela não enxergava as linhas para pular amarelinha. E quando as crianças iam embora, depois de todas as crianças irem embora, ela se abaixava e rastejava pelo chão, procurando ver as linhas. E ela ficava horas lá, olhando bem de pertinho cada uma das linhas, e para entender como que funcionava o tamanho, a dimensão dos quadrados da amarelinha. E ela se tornou uma especialista no jogo de amarelinha, mesmo cega. E essa mulher espetacular, ela não parou. Ela recebeu 2 títulos acadêmicos. Um bacharelado em artes pela Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos. E depois ela conseguiu um mestrado em artes pela Universidade da Colômbia, sendo cega e enxergando só um pouquinho com um olho. Não bastasse isso, ela resolveu ser professora de jornalismo. E mais de 13 anos ela deu aula sendo cega para jornalistas. Em 1943 aconteceu um fato, um milagre que mudou a vida dessa mulher. Ela fez uma cirurgia nesse olho que ela enxergava só um pouquinho. E ela passou a enxergar 40 vezes mais. Então você imagina, para ler precisava encostar um olho para ver as letras num livro com letras grandes. Agora ela passou a enxergar com esse olho. Ela passou a enxergar 40 vezes mais. Então, em vez dela ler bem de pertinho, ela já conseguia ler um pouquinho mais distante. E ela conta uma história que muda a minha vida e a sua. Foram perguntar para ela
logo depois da cirurgia, o médico fazendo uma entrevista com ela, e daí ele pergunta para ela assim: o que mais deixa você feliz agora que você já não é cega mais? O que deixa você mais feliz agora, não sendo cega? Que impactou sua vida mais quando você começou a ver? Ela disse assim: eu sempre quis ver. Mas o que me deixa mais feliz, todo dia, é lavar a louça. Plim, plim. Lavar a louça? Como assim lavar a louça? Ela assim, sim, doutor. Todo dia, quando eu estou lavando a louça, a minha pia, conforme a água vai caindo na pia, a água da torneira, eu coloco minhas mãos embaixo da água e eu fico olhando a água cair, a cor da água. Mas tem uma coisa mais importante ainda, e que me impacta mais ainda, doutor. É quando eu pego os pratos, e eu pego a esponjinha, e eu coloco sabão. E conforme eu vou lavando o prato, aquele sabão, ele muitas vezes ele gera bolhas de sabão. E eu pego essas bolhas de sabão, e eu coloco ela em direção à janela, e os raios de sol da janela, eles tocam aquelas bolhas, e elas são coloridas, doutor. Elas são coloridas. E essas bolhas coloridas, quando eu fico vendo elas, eu assopro, e elas saem pela janela, nas cores. Isso é muito lindo, doutor. Isso é muito lindo. Meu Deus, eu te agradeço. Ela diz todo dia. Meu Deus, eu te agradeço por ter a possibilidade agora de ver. Plim, plim. Como ser feliz lavando a louça. Eu já podia parar aqui para as boas novas. Mas o título da live das boas novas hoje é Na Oratória. Qual o espírito que rege a sua comunicação? O que move a sua comunicação? O meu propósito é ensinar especialistas a falar de forma extremamente clara, persuasiva, mas com espiritualidade. E hoje o tema é espiritualidade, é boas novas. E o que é espiritualidade, depois de contar essa historinha, Giovanni, de como ser feliz lavando a louça? Sabe como que a gente pode entender? Como que essa espiritualidade pode brotar dentro de nós? O que é espiritualidade? Espiritualidade, a palavra, na sua origem, ela é latina, é do latim. Espíritus, sopro, coragem, vigor. É o sentido de conexão com algo maior que consigo mesmo. Espiritualidade é o modo de você viver, pensar e se relacionar com o mundo e com você mesmo. Espiritualidade é o sentido que você dá para a sua vida. É o significado que tem a vida para você. Espiritualidade é o equilíbrio e a harmonia entre a sua mente, o seu corpo e o seu espírito. É o ser humano. Não só o viver a vida, deixa a vida me levar, vida leva eu. O ter humano é o ser humano, é o fluxo da mente, da energia da mente, dos pensamentos, para o sentimento, ou seja, é o fluir do sangue que sai do meu coração e vai para o meu cérebro, sai do meu cérebro e vai para o meu coração. O meu coração, o centro
o centro inteligente dos sentimentos. Sentimentos que fluem entre as emoções, que são básicas e inferiores, para os sentimentos que são superiores. Compaixão, contemplação, amor, gratidão, são sentimentos do coração. Não tem como eu ensinar para você gratidão com o cérebro. Gratidão é um sentimento do coração. Não tem como eu ensinar para você contemplação. Mas a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de boas novas, que é essas palavras que eu estou trazendo hoje para você. Quando você começa a viver essas experiências, não é seu cérebro, é seu coração. São sentimentos. Então, espiritualidade é o fluxo. Espiritualidade é o sentido, a conexão que você dá para a sua vida. E o que não é espiritualidade, Giovanni? Espiritualidade não é religião. Religião é ritual. Religião é ritual. Espiritualidade é viver o que você pensa na intensidade do ser humano. É diferente, então, não é religião. Muitas vezes nós confundimos espiritualidade com religião. Então, quando você começa a falar de espiritualidade, a pessoa já imagina que você vai falar sobre algum tipo de religião. Não. Espiritualidade é maior que religião, é maior que o ritual. E por que é importante aprender espiritualidade? Porque você é a solução do problema de alguém. Você veio para esse mundo, assim como eu, para estar a serviço de outras vidas. E eu e você, nesse exato momento, nunca foi tão propício, nunca foi tão acessível levar boas novas até os confins da Terra. Hoje eu consigo conectar o celular aqui e levar boas novas até os confins da Terra. Nunca foi tão fácil. Então eu e você, cada um de nós pode levar nesse exato momento boas novas até os confins da Terra. Dizer para eles: ei, você que tem os 2 olhos, acorda. Ei, você que tem os 2 olhos, desperta. Porque tem uma mulher que para enxergar a amarelinha tinha que rastejar depois que as colegas iam embora. Ei, para você aprender a enxergar que ela, sendo cega, ela fez 2 graduações, inclusive um mestrado. Ei, porque ela valorizava lavar a louça. Como assim, Giovanni? Porque ela lavava a louça e as bolhas de sabão do prato mostravam as cores das bolinhas de sabão. E as cores da bolinha de sabão é o que deixava ela mais feliz. Então, quando você estiver lavando pratos, eu gosto muito de lavar a louça. Depois que eu li essa história, nunca mais eu reclamei alguma vez de lavar a louça. Cada vez que eu lavo um prato, eu lembro dessa mulher extraordinária que não tinha olhos até os 53 anos de idade. Não podia enxergar. Agora ela enxerga, e o que deixa ela mais feliz é as bolhas de sabão quando ela lava a louça. Você veio a esse mundo para estar a serviço de outras vidas. Você é, pega esse código, você é Plim Plim, um ser espiritual vivendo uma experiência terrestre. Não é o contrário. Não é você ser um ser terrestre querendo ter uma experiência espiritual. Você veio para esse mundo como um ser espiritual para ter uma experiência terrestre. Então, ei, o dia de hoje, que está começando agora, cedinho, aproveite para viver o dia de hoje intensamente como se fosse o último dia da sua vida. Leve seus olhos passear, leve sua alma a passear. Vai lá fora contemplar uma flor, vai lá fora contemplar um pássaro, vai lá fora contemplar a natureza, vai lá fora simplesmente respirar sem máscara, respirar sem precisar se preocupar e dizer assim: eu sou grato.
por poder respirar sem aparelhos. Se eu precisar respirar sem estar numa UTI, é a essência hoje, sem se preocupar. Por isso você deve aprender espiritualidade. O jeito errado de aprender espiritualidade é viver no piloto automático. É ficar procurando um propósito, como se fosse um destino final. Não, é aqui e agora. Não fique procurando qual o meu propósito. Qual o meu propósito será? E ficar procurando o seu propósito. O seu propósito é viver o dia de hoje como se não houvesse amanhã. O jeito certo. Como ser feliz, então, lavando a louça. Outra coisa, eu lembro de uma história também muito interessante, que tinha um homem que precisava fazer uma palestra. E ele estava procurando um sapato. E ele foi procurar um sapato e ele tinha 2 sapatos. E os 2 eram muito velhos. Ele foi lá, passou uma pasta no sapato. E conforme ele passava a pasta, ele ia ficando muito chateado. Porque ele ia se apresentar para grandes executivos, homens muito ricos. E ele, enquanto lustrava o sapato, lustrando o sapato, ele dizia assim, que droga, eu vou lá me apresentar para homens muito ricos, provavelmente os sapatos deles são de couro italiano, são sapatos importados, sapatos brilhantes, e eu vou chegar lá, a minha autoridade vai ser impactada por isso, um sapato velho. E ele colocou o sapato terno e começou a andar pela rua. E conforme ele ia andando pela rua, pensando no sapato, quando ele olha, vem e ele para, impactado com o que ele está olhando. Ele olha, vem um senhor com 2 madeiras nas mãos, uma em cada mão. E uma madeira tem uma borracha, e na outra também tem uma borracha, e ele pega aquela madeira, porque tem um apoio na borracha, e ele vem subindo a rua por onde esse senhor está parado, com os olhos arregalados. E ele olha um homem vindo em direção a ele, sorrindo, é um anjo, sorrindo alegremente. E daí ele diz assim, bom dia, Senhor! Um excepcional dia para o Senhor, e vai. E quando ele olha, aquele homem se apoiava naqueles 2 tacos de madeira com borracha, pela rua fora, sorrindo, desejando um excepcional dia para todas aquelas pessoas. E aquele homem não tinha as 2 pernas. Uau! Oh, me arrepiei. Um homem que não tem as 2 pernas, ele dá a um homem que tem as 2 pernas. E ele diz, um excepcional dia, Senhor. Enquanto esse homem, chateado, preocupado, com os seus sapatos, aquele homem era feliz, não tendo as 2 pernas. Plim, plim. Como ser feliz não tendo as 2 pernas? Como ser feliz sendo cego? E você e eu aqui muitas vezes preocupado. Há 2 dias atrás, eu saí de casa, eu saí com a minha moto, estava indo com a minha moto para o trabalho, aí eu abri o portão, deixei a moto ligada, fechei o portão. Quando eu olho para a minha direita, eu vejo um senhor de mais ou menos uns 50 e poucos anos. E vejo uma senhora, mais ou menos com essa idade também. E eles estão recolhendo lixo. Eles estão recolhendo lixo. E aí, conforme eles recolhem lixo, eu parei e eu disse assim, vou esperar eles.
Fiquei observando eles. Aí o senhor tinha carrinho de mão, esses carrinhos de mão de pedreiro, carregado de lixo. E a senhora, e eles vieram vindo, porque era bem perto, estavam uns 30 metros da onde eu estava sentado na moto e fiquei parado esperando eles. Quando eles passaram por mim, e eu estava cheio de preocupações, pensando em várias coisas, muitas situações do dia, e eles passaram por mim, e eu olhei para eles, fiquei olhando para eles, e a senhora passou por mim e rindo, alegre. E ela disse assim, bom dia, senhora. E o senhor olhou para mim também e disse assim, bom dia, senhor. Eles nunca me viram. Eles nem sabem quem eu sou. Eles nunca me viram. Diz que é o que a mão esquerda faz, a mão direita não deve fazer, mas eu vou falar para você. Eu tinha R$20 na minha carteira. E eu não vou falar para você por causa dos R$20. Eu tinha R$20 na minha carteira. Eu peguei e disse assim, senhora, vem cá um pouquinho. Não fique chateado, tá bom? É tudo que eu tenho. Eu peguei e disse assim, eu gostaria de dar para vocês esse valor. Eu sei que vocês estão recolhendo essas coisas para vender. Eu não conheço a história, nem sua família. Mas só deixa eu dar para a senhora e para o senhor esse valor para vocês comprar alguma coisa. Não é o dinheiro, tá bom? É tudo que eu tenho. Eu gostaria de dar. Se eu tivesse, eu posso garantir para você, se eu tivesse R$1.000 na minha carteira, R$500 na minha carteira, o que eu tivesse, eu teria dado para eles. Porque eles tocaram a minha vida. Foi tão impactante ver eles olhando para mim, com as dificuldades deles. E era mais ou menos umas 7 da manhã também. Eles deviam estar andando desde cedo com aquele carrinho de lixo, cheio de lixo. E eles olham para mim e dizem assim, bom dia, senhor. Sorrindo. E eu disse assim, cara, eu fiquei parado um tempo, eu disse assim, como que pode pessoas com tantas dificuldades, elas ainda saírem se preocupando com os outros? Eles podiam ter passado por mim, nem ter me olhado, nem sabem quem eu sou. Não, eles se preocuparam em dizer, bom dia, senhor. Aquele homem das 2 pernas diz assim, excepcional dia, senhor. E aí você está preocupado, cheio de sapato no seu armário, cheio de roupa no seu armário, cheio de peças que você nunca usou. E você às vezes reclama que você não tem roupa, que você não tem sapato. Por que eu estou preocupado com o que eu não tenho? Assim como essa mulher, eu devia dizer assim, meu Deus, eu te agradeço. Para fechar, identifique aí, no meu Instagram, eu postei ontem 21 virtudes, 21 valores. E esses valores e essas virtudes é o espírito que rege você como comunicador. Espiritualidade. Por que estou me preocupando? Pense e agradeça. Um dos valores que está lá é gratidão. O outro valor que está lá é propósito. Um outro valor que tem lá é empatia. Se colocar no lugar do outro. O outro valor que tem lá é gratidão. Então, procure lá. Qual é o valor que marca o seu espírito de comunicador? E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Por quanto você venderia seus olhos para mim? Por quanto você venderia as suas 2 pernas? Por quanto você venderia os seus 2 braços? Por quanto você venderia seus filhos, se você tiver filhos? Por quanto você venderia a sua família? Quanto você daria se você tivesse
a oportunidade de ter alguém querido que já não está mais junto com você, quanto que você daria para ter de volta? Pelo menos 1 hora, para você sentar e dizer aquilo que você não disse. Você perguntar aquilo que você não perguntou. Abraçar aquilo que você não abraçou. Beijar aquilo que você não beijou. Amar aquilo que você não amou. Quanto você daria para ter 1 hora com alguém que não está mais junto conosco, para você viver intensamente 1 hora. Plim, plim, pega o código. Ainda dá tempo de viver essa 1 hora com alguém que você ama. Boas novas com o Mago. Sábado, às 7h01, é tempo de boas novas, de espiritualidade. Se esse vídeo tocou a sua vida, depois compartilha ele. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve. Depois vai ficar o vídeo lá no YouTube também, no meu canal do YouTube, Os Segredos do Oratório, Mago do Oratório. E sábado é dia de boas novas. Terça e quinta, de manhã, às 7h, é dia de despertar, onde eu trago conteúdos de oratória para ajudar você, especialista. E na segunda, às 20h, vou trazer o Rafael, um investidor, um jovem empreendedor, escritor, palestrante. Vem aí, vem assistir. Segunda-feira, às 20h, é Fala Especialista, onde a oratória toca na vida dos especialistas e é um diferencial competitivo. Mas hoje eu quero que você saia aí pelo mundo, levando os seus olhos a ver aquilo que a sua alma almeja ver. É primavera. É primavera. É tempo de pensar e agradecer. É tempo de boas novas. Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você.